aquilo que está sendo colocado nesta casa é para que Deus possa ser conhecido através de nossas vidas. Possamos manifestar isso através da palavra que é abundante em nosso coração, que vai nos transformando dia após dia ao propósito dele. Queridos, eu convido a você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 1. Eu tenho esta semana, Deus tem falado muito ao meu coração sobre felicidade, ser feliz. E eu gostaria de poder, Deus me dê a graça para compartilhar com vocês no tempo que nos resta. Salmo 1, salmo bastante conhecido. Salmo diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha ou como uma moinha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curva a vossa cabeça, por favor. Querido Deus, ao abrir da sua palavra, abra o nosso entendimento, ilumina o nosso coração. Eu te peço, Deus, que não somente luz na nossa mente, mas que venha chama em nosso coração, de maneira tal que o juízo de sua palavra possa sondar-nos e possamos ser transformados. Deus, tira-nos do lugar mais confortável que estivermos dentro de nós mesmos e nos leve ao momento de mudança, de enfrentamento, para que possamos sair cada dia melhores diante de Ti e poder fazer cada dia mais o propósito para o qual fomos designados, levar a Tua palavra, viver a sua palavra, compartilhando através do testemunho de nossa fé. Pai, ministre em nosso coração, ajuda-nos e seremos ajudados. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. É lógico que o tema felicidade é um tema que ele vem durante muito tempo sendo discutido pela filosofia. O tema felicidade vem sendo muitas vezes pesquisado, a fonte dela vem sendo, de alguma maneira, a busca de encontrar a razão, o sentido da nossa existência. O homem vem, ao longo do tempo, tentando encontrar uma resposta mais objetiva. E quando não encontra no lado objetivo, ele tenta encontrar no lado subjetivo. Ele vai buscando trazer para dentro de si mesmo, vasculhando a sua própria existência. E quantas vezes essa busca pela felicidade, ela acaba se apegando mais àquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. E o homem está buscando uma felicidade duradoura, uma felicidade que permanece. E na vida ele percebe que isso jamais é possível na sua trajetória. A Bíblia também vai nos mostrar vários personagens que buscaram, de alguma maneira, ser feliz. Tentaram viver uma vida e dentro dessa perspectiva terrena, dentro dessa maneira de olhar o mundo, olhar a vida que temos, o homem vem buscando encontrar alguma razão para a felicidade, alguma razão para poder ter sentido na sua existência. E todos eles, por mais bem-sucedidos que pareciam aos nossos olhos, apresentavam algum conflito. Olhamos alguns personagens bíblicos, desde Adão, o homem que teve no melhor lugar do mundo, privilégio de poder ser criado como uma célula matriz, aquele que Deus deu a ele a oportunidade de ter diálogo constante com ele todo dia no fim da tarde. Porém, este homem, que era para ser um dos homens mais felizes da terra, acabou vivendo sobre a sua vida o desastre do pecado e acometendo também a todos aqueles que vieram dele. Abel, simplesmente prestando culto a Deus, ele foi odiado pelo seu irmão, um homem que estava buscando fazer um culto sincero, servir a Deus de maneira transparente, pura, mas sua felicidade foi uma felicidade duradoura. Foi pouca, foi curta, não foi duradoura. Outros homens que atentamos na Bíblia, por exemplo, como Abraão, um homem que foi chamado para uma missão de ser pai de uma grande multidão. Porém, a sua trajetória não foi uma trajetória tão fácil. Ele teve desafios, ele teve um momento em que foi forçado a ter que mentir
Teve momentos na vida dele em que ele ficou temeroso da sua própria integridade, colocando em jogo a integridade da sua esposa, trazendo um mau exemplo até mesmo para o seu filho Isaque, que acabou seguindo o mesmo modelo falho. Homens que estavam debaixo de promessa, porém a sua felicidade eram felicidades transitórias. Analisamos outros também, como Oséias, profeta de Deus, chamado para uma missão, chamado para falar ao povo dele. Porém, mesmo sendo um profeta de Deus, foi vocacionado para viver uma representação dura. Deus chama ele para que ele case com uma mulher adúltera. E neste casamento com uma mulher adúltera, o profeta Oséias estava, de alguma maneira, figurando o quadro espiritual deste povo, do povo que foi designado por Deus para ser sua esposa, para ser sua noiva. E nesta chamada, nesta missão, o profeta precisa renunciar a seus valores como homem, precisa renunciar à sua honra, precisa renunciar a muita coisa relacionada a si mesmo para viver o propósito de uma vocação pela qual Deus designou para ele. Duro golpe ele vive, porém ele aceita como servo e vive a angústia de estar ao seu lado, de estar ao lado de uma mulher adúltera que o abandona e depois ele resgata de volta, representando Israel nesta figura. E ele vive isso na sua pele. Moisés, um homem que guiou o povo durante muito tempo, o homem que foi preparado 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto para dirigir este povo por 40 anos. O homem que renunciou a muita coisa, o homem que abriu mão de poder, o homem que abriu mão de ser o próximo faraó para servir a um propósito de Deus. Porém, a sua trajetória, mesmo sendo um homem que falava com Deus cara a cara, um homem íntimo de Deus, ele teve momentos frustrantes na sua vida. A ponto de poder, de um momento de levado pela própria emoção, Deus chegar para ele e dizer, olha, você verá a terra prometida, porém não entrará lá. Porém você não vai poder viver a experiência de poder entrar na terra que eu prometi a Abraão, prometi a Isaque, prometi a Jacó. Na sua liderança, na sua regência, ele viveu momento de conflito, momento de angústia, para cumprir a vontade de Deus, foi feliz em alguns momentos, mas passou mais tempo vivendo contristado, vivendo preocupado, inquieto, e às vezes trazia para si mesmo a irritação do próprio Deus, e ora ele assumia o juízo que Deus queria lançar sobre o povo, para tentar encontrar algum meio de misericórdia. Este homem, que batalhou muitas vezes batalhas que não eram dele, mas para um propósito muito maior, ele abriu mão muitas vezes de viver a felicidade que todos buscamos. Analisamos outro também como o profeta Ezequiel, que foi um homem chamado para viver uma missão muito dura, viver um tempo em que o povo estava ali em pleno cativeiro, o povo estava vivendo um tempo em que não estavam aprendendo a lição de que Deus estava passando para ele. Deus chama o profeta Ezequiel para ensinar uma lição a este povo. Deus disse a ele, olha, prepara-te, porque eu vou tirar a delícia dos teus olhos. E vou te dizer mais, não faça luto, não chore, não se arrume como de luto por aquilo que eu vou tirar de ti. E esta é uma representação que eu vou dar para mostrar a este povo que eu estou insatisfeito com ele. Eu vou discipliná-los como um golpe. Será tirado de mim, assim como eu não vou me comover, até que eles sejam disciplinados e entendam o meu juízo. E no dia seguinte, a esposa de Ezequiel morre. Deus retira o amor da sua vida para que sirva a ele como um exemplo, um modelo para o propósito de Deus na vida do seu povo. Deus chama homens, Deus chama mulheres, e estes homens vivem o propósito, porém não sabem o que se espera, não sabem do que está proposto, não sabem sequer do desafio. Quando Deus chama Abraão, ele diz, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse tudo de uma vez. Deus não disse o que ele enfrentaria pelo caminho. Deus não disse os inimigos que ele teria. Deus não disse o medo que viria ao seu coração. Nada disso. Ele vai vivendo o seu percurso, porém, tudo que ele vai vivendo e vai descobrindo de acordo com a sua trajetória. Falar dos apóstolos, eu poderia tomar muito tempo. Quantos apóstolos foram tristes, mesmo vivendo momentos de alegria, momentos de gozo, tendo vitória, vendo vidas se rendendo ao Senhor. Homens que deixaram ser consumidos pela causa do reino. Homens que se dedicaram, deram a sua própria vida, foram degolados, foram queimados, foram cortados ao meio, foram lançados aos leões.
foram devorados, mas em muitos deles você ouvia canções de esperança, canções de fé, homens que seu sangue serviram como sementes a serem plantadas para que a fé de outros fossem exercitados. Homens como Elias, que fez descer fogo do céu, fez as pessoas tremerem por causa dele. Homem que era íntimo de Deus, porém não entra o nome dele na galeria dos heróis da fé. Passa toda a sua história vivendo a dimensão de um chamado tão extraordinário, porém é esquecido na galeria, mostrando que não estamos aqui para nós, para o nosso nome, para viver uma história onde o meu eu prevaleça, a minha história viva em evidência, mas estamos aqui para perpetuar o nome de outro, para marcar a história de outro. Somos apenas chamados para fazer aquilo que está no nosso tempo. Falava esta semana um pai de luto. Vivemos no caminho eterno, mas precisamos sair dessa ideia, dessa mente e visão medíocre do caminho mau. Porque o tempo que passamos, e a Bíblia diz, vê se há em mim algum caminho mau, caminho passageiro, quem vive apenas para esta vida, quem vive apenas para este mundo, quem vive apenas pelo dinheiro, quem vive apenas para comer. E o próprio Senhor disse isso, nem só de pão viverá o homem, porque aqueles que querem viver só de pão, só pelo salário, só pelo que ganha, só pela compra, só pelas aquisições, só pelo empoderamento, eles não vão descobrir o real sentido da sua existência e do propósito para o qual foi chamado. Falar de Jesus, por exemplo, aquele que despiu-se da sua glória, abriu mão de tudo, esvaziou-se de si mesmo e veio aqui para ser um mero homem. Andou no meio de tantas pessoas e diz a Bíblia que ele não tinha beleza alguma para que alguém desejasse. Era o mais indigno entre os homens. Um homem que não se preocupou em andar segundo os protocolos do sistema. Não nasceu em berço de ouro, pelo contrário, veio numa casa humilde, uma casa simples. Um homem que olhava para ele e não tinha nada que atraísse interesse das autoridades, da elite. Um homem que andou no meio de pecadores. Um homem que, se olharmos para a perspectiva de alguém que é bem-sucedido, ele poderia ser visto como um homem falido. Porque o público que cercava Jesus era de pecadores, era de prostituta. O público que cercava Jesus era de pessoas doentes, pessoas moribundas. E se olhasse para ele, olhasse para Paulo, olhasse para esses homens e tentasse fazer uma medida do sucesso ministerial deles, diríamos que sua trajetória é uma trajetória de fracasso. Homens que renunciaram a tudo. Homens que não viveram plenamente o que é ser feliz. Vivemos um tempo em que a felicidade ela é questionada. E eu pergunto para você, eu quero que você tenha essa pergunta como uma pergunta retórica. O que é felicidade para você? O que é felicidade para o seu coração? O que te deixa, ou o que te faz, ou qual é a sua expectativa para ser feliz? Pensemos isso, analisemos isso, para que possamos entender o real propósito, por que fazemos, por que existimos e por que estamos aqui. Vivemos o tempo em que as pessoas estão vivendo mais um estado de felicidade, mas não vivendo a essência da felicidade. Elas vivem momentos de felicidade, e isso é perceptível. Ela vive em instantes de felicidade, porque aquele que quer viver uma felicidade no mundo, uma felicidade perene, uma felicidade eterna, é uma pessoa tola. Porque ninguém pode ser feliz nesse mundo de maneira duradoura, de maneira permanente, porque se alguém assim pensa ser, é alguém que não está prestando atenção na vida. É alguém que não está prestando atenção nas adversidades da vida. Então é tolice tentar achar que ser cristão é ser feliz o tempo todo, é estar sorrindo o tempo todo. Quando Pedro deixa claro que essa não é uma realidade do verdadeiro cristão, ele deixa claro o seguinte: importa que estejais um pouco contristado. O grande sábio, em Eclesiastes 7:3, ele diz que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque aonde há luto, o luto, a tristeza, ela é rápida para atingir o processo de nossas vidas. A tristeza, ela é rápida para nos levar ao lugar da profunda reflexão. A tristeza abate a arrogância. A tristeza faz nos entender quanto somos frágeis. A tristeza faz com que a gente avalie. Podia ser eu. De repente, como teria o meu estado, como estaria a minha situação, qual era a minha condição, se de repente essa noite fosse a minha noite.
Quando analisamos a palavra de Deus, toda a tristeza, toda a alegria do mundo, percebemos que ela é uma alegria efêmera, ela é passageira, é um estado emocional que está sujeito ao quê? Está sujeito a realizações. Está sujeito ao que você conquista. E eu pergunto a você aqui, o que te deixaria feliz? A compra da casa própria? Sua aposentadoria? Casar? Concluir a faculdade? Comprar o teu terreno? Ser promovido? O que de fato faz você ser uma pessoa feliz? Ou que você tem como perspectiva para ser alguém feliz? Ter filhos? Ter saúde? Eu estou provocando você a fazer uma avaliação porque a gente precisa descobrir a razão de nossa fé. Precisamos descobrir por que fazemos o que fazemos. Porque senão a gente vai estar sempre mudando de cômodo. A gente vai sempre fazendo paliativo na nossa vida e nunca descobrimos de fato a razão pelo qual estamos aqui. Preguei aqui algumas semanas atrás, aonde falei que muitas vezes você foi chamado para viver uma vida cristã, e eu digo isso quase a sua maioria, foi chamado para viver uma vida cristã com um espinho na carne. E eu citei aqui os espinhos na carne, do qual Paulo descreve prazer nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, tudo isso que ele vai descrevendo. Ele vai dizendo que quando a gente alcança o nível de maturidade ideal para um cristão, ele começa então a ter uma leitura mais objetiva da vida e começa a ter prazer naquilo que muitas pessoas não conseguem encontrar prazer. Porque ele olha o espinho na carne não como algo para lhe atormentar, mas olha o espinho na carne como um dom para lhe promover uma pessoa melhor. E quando eu olho para esse texto, o texto ele diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. O homem, para ser feliz, ele precisa saber, primeiro, com quem ele anda, com o que ele ouve, o que ele coloca no seu coração continuamente, o que ele passa mais tempo consumindo. Para ele ser feliz, porque aquilo que você come traduz quem você é. Aquilo que você coloca no seu coração, já ministrei alguma coisa sobre isso algum tempo atrás, vai, de alguma maneira, confirmar quem você está se tornando. Porque aquilo que está no seu coração, de alguma maneira, pode dar forma ou pode deformar aquilo que está no teu rosto. Porque um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Mas um coração abatido, ele apodrece os ossos, diz a palavra. E o que eu preciso que você atente comigo é que todas as coisas no mundo, elas passam. Todas as conquistas que o mundo lhe oferece, um dia vai se definhando. Se é a casa própria que te deixa feliz, eu vou perguntar, e eu não quero resposta, apenas para você analisar. Entre nós tem muita gente que agora tem a casa própria. Pergunto a você se a felicidade dele é duradoura, sim ou não? Muita gente aqui pensou e almejou ter filho, e agora tem filhos. E eu lhe pergunto, após filhos chegarem, sua felicidade é duradoura ou não? O mundo passa, diz a palavra, e todos os desejos de nossa carne relacionados a este mundo. Mas só tem uma coisa que está garantido na palavra que permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a vontade de Deus é essa, que nós tenhamos prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. Porque aqueles que assim o fazem, aqueles que amam, isso aqui não é uma opção. Para ser feliz, você não pode fazer da Bíblia um bolo para comer só em ocasiões especiais. Para ser feliz, você precisa fazer da Bíblia um pão diário. E não só ler a Bíblia, mas fazer com que a Bíblia seja prática na sua vida. Porque quando você descobrir a vida que tem na palavra de Deus, você vai descobrir o verdadeiro propósito da sua existência. Porque aquele que assim faz está garantido, é como árvore plantada junto a ribeiro de água. Sabe o que está garantido nesse texto? Que a árvore plantada é a árvore que alguém plantou. Então a vida de quem está vivendo a palavra não é uma vida que acontece de acaso.
A vida de quem vive a palavra é uma vida de alguém que foi plantado por alguém. E se você vive de acordo com a palavra, se você ama esta palavra, se você medita nesta palavra de dia e de noite, não estou lhe dizendo que não vai vir luta, que não vai vir aflição, que não vai vir doença, que não vai vir óbito, mas eu estou dizendo para você que a vida que vai sendo fluida, a vida que vai sendo cada dia mais manifestada na sua existência, é uma vida em que tudo quanto fizer prosperará. Não sou eu que estou prometendo isto, é o texto que nós acabamos de ler. E ele diz: é como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Ser feliz é não viver segundo a circunstância, porque a felicidade circunstancial é a felicidade humana, carnal, transitória. Mas a felicidade que emana do Espírito, ela nos faz transpor as circunstâncias. Lembro-me de Russell Shedd, o famoso escritor, teólogo que veio da Bolívia para o Brasil, nasceu em 1929 e veio para cá para fazer missões aqui. E morreu agora há pouco, em 2016. Esse homem foi um arauto na interpretação dos textos bíblicos. O homem que foi conhecido pela facilidade de encontrar os temas centrais na palavra de Deus, nos textos da palavra de Deus, batista, estudioso, e que contribuiu muito através do seu conhecimento na vida de muitas pessoas. Acometido de câncer, este homem foi visitado por um pastor batista. Esse vídeo, se você quiser, está na internet, é só procurar o vídeo, Russell Shedd, dando últimas palavras, aonde ele diz, acometido de câncer terminal, nos últimos momentos da sua vida, ele fala algo extraordinário. Eu escrevi isso em algumas palavras para que você entenda. Ele disse: meus irmãos e amigos, realmente eu não sei o que é dizer sobre sofrimento, por causa do fato que eu nunca sofri quase nada, até esses últimos 3, 4 meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamando do mundo e pronto para subir. Graças a Deus, Cristo sofreu em nosso lugar, para que nós possamos também aproveitar a grandeza do seu amor por nós. 2 Coríntios 4,16, ele diz aqui ainda: o sofrimento deste mundo é muito pouco, em comparação com aquela alegria que nós sentiremos na presença de Deus. Ele agora está descansando com Deus. As palavras destes homens são palavras que traz ao nosso coração o entendimento do que é ser feliz. Chamaram 2 artistas para poder descrever a felicidade na sua arte. Um artista começou a descrever a felicidade na arte, ele colocou uma paisagem tão bela, como um paraíso, pássaros voando, colocou flores, colocou um dia muito lindo, colocou rios, e colocou um verde tão maravilhoso que você olhava e você sentia assim uma sensação de tranquilidade. E o outro artista, ele fez o desenho de um lugar bem tempestuoso, os rios caudalosos. Ele mostrou que as árvores não tinham muitas folhas, mas algumas pequenas folhagens. Mas naquela árvore ele colocou um pássaro. Ele colocou um ninho, naquele ninho ele colocou um pássaro. E naquela imagem do pássaro ele mostrava o pássaro dormindo em paz. E esta segunda arte ganhou o prêmio da melhor arte que expressa o que é ser feliz. Porque felicidade não é ausência de luta. Felicidade não é ausência de enfermidade. Felicidade não é ausência de desemprego. Porque se você pensa assim, você não encontrou a verdadeira felicidade que disse Paulo: aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Porque ele tem a felicidade, mas vive mendigando aquilo que é supérfluo, aquilo que é passageiro. Porque ele está diante da própria felicidade, mas está em busca de algo que não vai, de fato, trazer sentido à sua própria existência. Ser feliz, apesar das lutas. Ser feliz e estimular a fé de outro, apesar das adversidades que atravessa. Eu lembro de uma história, e hoje eu estou mais na história, porque a experiência precisa ser compartilhada, de um grande homem chamado Horatio Sparrow. Creio que vocês devem conhecer a história deste homem. Horatio Sparrow foi um advogado bem sucedido em Chicago.
no ano de 1860. Este homem, era um homem de empreendimento imobiliário, homem rico, famoso, devoto, temente a Deus, com a sua família, esposa Ana e seus 5 filhos, um menino e 4 meninas. Um dia esse menino de 4 anos foi acometido de uma alta febre. E naquele tempo, os recursos, apesar do poder aquisitivo deste homem, não foram capazes de salvar o seu filho. E seu filho vai a óbito. Este homem ficou muito triste, sua esposa também, suas filhas. Mas Cristo sempre foi tudo na vida deste homem. Apesar da dor de perder um filho, ele continua com a sua devoção, continua com a sua dedicação a Deus. Até que no ano seguinte, um ano depois dessa perda tão difícil para ele, acontece um incêndio muito grande em Chicago, que você pode pesquisar na internet. E este incêndio que aconteceu em Chicago foi um incêndio que tomou e destruiu todos os patrimônios de Horatio. Tudo aquilo que ele acumulou a vida inteira foi consumido pelo fogo. Tudo aquilo que ele consumiu a vida inteira foi destruído pelo fogo. Isso abateu, sim. Isso angustiou, sim. Este homem, então, sabendo do que havia acontecido, ele pensou, eu preciso tirar umas férias. Logo a seguir veio uma crise econômica no país, e isso veio pesando ainda mais a situação, e ele disse, eu preciso tirar umas férias para refazer um pouco a minha energia, né, da minha família, da minha esposa e filhas. Então ele resolveu ir para a Inglaterra com ela. Vou para a Inglaterra com a minha família, para ouvir um evangelista muito famoso na ocasião, Al Moore. Ele ia ministrar a palavra e ele, vamos para lá, e a gente aproveita e vai ouvir o evangelista ministrando a sua palavra. Mas no dia em que ele ia viajar, apareceu um compromisso muito importante, profissional, e ele disse, amor, vai você com as crianças e depois eu vou. Ele então despede-se da sua esposa e ela vai em viagem para a Inglaterra e ele está resolvendo alguns negócios. No meio do oceano, a embarcação, o navio em que estava a sua família, choca-se com o navio que está vindo da Inglaterra. E em 12 minutos, aquele navio vai para o fundo do mar. 40 anos antes do Titanic, essa tragédia ocorreu. Morreram 236 pessoas, entre elas as 4 filhas de Horatio e Ana. Ele está em Chicago e recebe um telegrama de Ana, dizendo apenas assim, viva, porém só. O que faço? Este homem pega a próxima embarcação e vai em direção à sua esposa. No meio do oceano, eu escrevi algumas coisas aqui, não vou falar, porque não dá mais tempo. No meio do oceano, quando ele estava na proa do barco, ele atenta-se escreve-se uma letra e diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Quando ele está no meio do oceano, o comandante da embarcação olha para ele e diz assim, foi aqui, nesse local, fizemos o estudo, o mapeamento, foi justamente aqui nesse local que a embarcação, aquele navio afundou, e ele estava diante do túmulo das suas filhas. E a canção que ele fechou é aquela canção muito conhecida que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos o coro, mas se alguém puder cantar comigo, eu convido para vir aqui. Aonde diz assim, sou feliz com Jesus,
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Acho que melhor um tom para vocês aí. Ajuda eles aí, irmão, por favor. Eu convido aqueles que podem estar de pé, por gentileza. Como entender ser feliz apesar de toda esta dor? Jesus, Ele é a própria felicidade. Porque a felicidade não é uma emoção, a felicidade não é uma circunstância, a felicidade é uma pessoa. Teremos luta, teremos dias maus, teremos temores. Aquela vontade que se a porta estiver aberta você vai querer sair correndo? Sim, você vai sentir de tudo. Mas nenhum caminho, nenhuma história será a mesma quando Jesus encontra com Ele. Eu quero te convidar, enquanto eles estão louvando, se você quer esse Jesus para a sua vida, sai do seu lugar e vem à frente, por favor. Olha a composição deste homem. Pode louvar a Deus. Sou feliz. Se você quiser, vem à frente e abre o seu coração para Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar. Quem pode aplaudir Jesus? Quem pode aplaudir Jesus? Pode vir. Venha, sai do seu lugar e venha à frente. Faça como eles. Aleluia. Quem pode faz. Aleluia. Aleluia. Quem tem certeza disso, cante, fale com Ele, apesar de tudo. Com Jesus, você é feliz. Sou feliz com Jesus, meu Isso aconteceu em Chicago quando tudo pegou fogo. Aonde está a quarta pessoa? Aleluia, 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 aleluia. Aonde está a quinta pessoa? Quem pode aplaudir Jesus? Quem é feliz? Sou feliz. Tá doendo, mas é feliz com Jesus. Pode chegar pra frente, pode vir. Feliz com Jesus, meu Senhor.
Aleluia. Com Jesus. Aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor Jesus, a vida só é vida se vivida contigo, Senhor. Nada faz sentido se o Senhor não fizer presente na história. Moisés disse isso uma vez, mas em outras palavras, ele disse: se tua presença não for conosco, nós não iremos. Eu não ousaria, Senhor, dar um passo se o Senhor não estiver ao nosso lado. Eu já tenho dito aqui algumas vezes e volto a dizer: se o Senhor parasse 1 milhão de vezes para nos ouvir, seria pouco para o tanto que temos que lhe agradecer. Não há palavra para descrever tão grande amor que faz o homem esquecer a própria dor, que faz o homem esquecer as próprias perdas, que faz o homem esquecer o próprio ódio, a própria perseguição. O Senhor é tudo. O Senhor não é a cereja do bolo de nossa vida. O Senhor é a nossa vida. E eu te agradeço porque a tua palavra vem sendo ministrada no coração de algumas pessoas nesta noite. E eu te peço que não somente essas pessoas que aqui vieram, mas essas também que estão gemendo no seu lugar, que estão sentindo a sua mão de bondade, afagando a sua alma, que elas saiam para casa dizendo: tu és tudo. O Senhor é tudo em sua vida. Eu te bendigo, Senhor, eu te peço: sejam renovadas as suas forças, Senhor. Sejam renovadas a sua fé. Sejam renovadas a sua esperança. Seja renovada a sua alegria. Importa que venha tristeza, todavia sou feliz com Jesus. Todavia somos felizes com Jesus. Quem é feliz, cante. Quem é feliz, adore. Quem é feliz, bendiga a Ele. Oh, aleluia! Cante comigo! Sou feliz Com Jesus. Você que está em casa, receba Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, porque eu sei que teu Espírito está pairando sobre este lugar. Ele é o Consolador. Obrigado por mais esta vida que se rende ao Senhor. Obrigado, Deus, é tua glória, é teu nome, é teu, somente teu. Todo o trabalho é somente teu, Senhor. E a nossa participação aqui é apenas confiar em Ti. Obrigado pelo que fizeste. Continue abençoando os corações de teus filhos, porque o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo é com toda a igreja. Todos digam amém. Amém, igreja. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Sou feliz. Aleluia. Deus abençoe a todos. Boa semana.